Fala, pessoal, tranquilidade? Mais uma vez, professor Fred Cortes aqui para vocês. Cara, deixa eu chegando para o lado aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas curiosidades deste quadro aqui. É um quadro chamado Grito do Ipiranga, que é um quadro que reproduz aí o que teria sido, de uma maneira heróica, desse sujeito aqui, ó, Dom Pedro II, aqui, esse aqui. Dom Pedro I, perdão, a independência do Brasil. Cara, primeiro falar um pouquinho sobre esse quadro. Esse quadro ele foi pintado em 1888. É isso mesmo, pô, 1888. A independência ela foi em 1800 e... Fala para mim? 22. Olha quanto tempo depois que esse quadro foi pintado. Esse quadro, ele diz muito mais sobre o momento no qual ele foi pintado do que especificamente sobre o momento da independência do Brasil. Então, esse quadro foi pintado por Pedro Américo em 1888 sob encomenda do governo, sob encomenda do governo monárquico brasileiro, que tinha uma finalidade, cara, assim, transformar a independência do Brasil num ato heróico, transformar Dom Pedro I, essa figura aqui, num herói nacional, ou seja, aquele que lembrava, aquele que representava a monarquia brasileira. Num período da história do Brasil em que a monarquia estava muito contestada, Assim, a monarquia brasileira começa a ser contestada, e principalmente aí a gente costuma dizer a partir da década de 1870. Assim, muito contestada por vários setores da sociedade, inclusive pelos militares, pela Igreja Católica. Pois bem, então, assim, sob encomenda do governo brasileiro, Pedro Américo pinta esse quadro intitulado Grito do Ipiranga. Assim, talvez alguns dos comentários, algumas das curiosidades sejam conhecidas de vocês. O fato de, por exemplo, eles jamais conseguirem estar montados em cavalos, já que o cavalo não suportava o peso e não conseguia travessia ali entre Santos, entre regiões de São Paulo, Santos e São Paulo, próximo ao Ipiranga. Uma outra curiosidade que talvez vocês já saibam, o fato de eles estarem montados em mulas, assim, e não em cavalos, essa grande quantidade de gente ao redor de Dom Pedro I também não era real. Mas não é muito bem disso que eu vou falar hoje, não. Assim, hoje tem dois pontos importantes que eu preciso destacar. Lembrei aqui de uma outra curiosidade que todo mundo já deve ter escutado falar. Dom Pedro estava com problemas intestinais nesse período. Então, muito irritado, ele teria então proclamado a independência do Brasil. Calma lá. Alguns dizem que isso também era verdadeiro. Mas, cara, tem alguns pontos importantes aqui desse quadro que eu vou falar primeiro sobre o período no qual ele foi feito, que é em 1888, que era um momento de crise da monarquia. Então, ao encomendar esse quadro para Pedro Américo, a monarquia brasileira visava transformar um membro da sua família num herói nacional, ou seja, fazer com que a monarquia se apresentasse diante desse quadro como um sistema de governo ainda forte, vigente no Brasil. Então, esse foi um dos objetivos. Tem um outro ponto interessante, que é a presença aqui, de militares, cara, militares vestidos em traje de gala, Assim, eles representavam aí uma espécie de uma guarda pessoal de Dom Pedro I, que, diga-se de passagem, nem existia na época ainda essa guarda imperial, mas eles vão representar aqui o exército, como quem quer dizer o seguinte, cara, o exército está do lado da monarquia, Olha o exército aqui participando desse ato importante feito pelo monarca, Então, assim, interessante a gente observar em algumas imagens, quadros, pinturas e até fotografias, como há sempre, ou melhor, como pode existir por trás da divulgação dessa imagem um objetivo diferente, que em muitos casos diz a ver ao momento em que aquilo foi feito. No caso desse quadro Grito do Ipiranga, havia dois objetivos principais: transformar Dom Pedro I num herói, ou seja, a monarquia como um sistema de governo heróico para o Brasil, e também mostrar a presença do exército ao lado da monarquia, já que o exército brasileiro havia se transformado numa instituição que das mais críticas da figura do imperador desde do retorno de alguns militares da Guerra do Paraguai. Vale lembrar, Dom Pedro II chegou inclusive a proibir com que alguns militares se manifestassem publicamente sobre assuntos
do exército e da política. Então, esse quadro ele passava a ter essas duas finalidades, né? Transformar Dom Pedro I num herói nacional, aqui, ó, boladão, em cima de um cavalo, empunhando a espada, decretando a independência, ou seja, a monarquia é heróica para o povo brasileiro, né? E segundo, mostrar também aqui que o exército estava do lado da monarquia, né? E o povo, né? O que talvez seja mais próximo de povo seja essa figura aqui, ó, que está aqui, ó, chegando para o lado aqui, ó, né? Que está aqui meio sem entender o que está acontecendo, né? Está lá trabalhando. Então, é interessante a gente falar sobre isso, como essas imagens, elas dizem, em muitos casos, muito sobre o momento no qual ela foi feita e não especificamente sobre o momento pelo qual ela vai reproduzir. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença, participação. Não esquece, então,